Boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós, né? Só para significar do ano novo para o Espiritismo, essa é uma palestra que eu preparei ela na virada do ano. Mas como nós ainda estamos no último dia hoje do primeiro mês, janeiro, ainda ela tem grande validade para nós, no sentido que nós vamos ver ali que ela vai nos dizer. Quando a gente estuda as obras básicas, né, eu sempre pensava assim, por que Kardec, na minha cabeça, né, perdia tanto tempo em falar para nós sobre o materialismo? A gente vai ver lá, tem lá no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, ele falando sobre o materialismo, combatendo o materialismo. Eu não via razão para que ele tivesse perdido, volto a repetir, a palavra é minha, tanto tempo, né, com esse materialismo. Mas depois que a gente começa a estudar e começa a meditar sobre o que a doutrina espírita nos traz, e sobre Kardec nos trouxe, principalmente, né? A gente sabe que não foi Kardec, foi os espíritos superiores que trouxeram essa doutrina, ele apenas foi o intermediário. A gente começa a meditar e vai saber a resposta para isso. Vocês querem ver a resposta? Estamos falando do final do ano, né? Então, a grande maioria de nós, muitas pessoas, fazem uma série de promessas, de planos para o ano, geralmente não se cumpre, mas faz uma série de promessas, de planos para o ano que vai começar. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai buscando, vai fazendo isso aí. Agora paramos para pensar qual é o móvel das nossas promessas. Não de todos, provavelmente, mas a grande maioria de nós é material. É material. Eu vou trabalhar mais para adquirir não sei o quê, eu vou fazer promessa de emagrecer. Então, as nossas promessas ainda são material. Então, foi bem a leitura de hoje, né? Que nos diz aqui no finalzinho, que é o que pede, né? Não, como é que é? O título, ganhar. Aqui no finalzinho ele nos diz assim, ó, se teus desejos repouso nas aquisições fictícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônio fadado ao apodrecimento, materialismo, aquisições passageiras, patrimônio fadado a apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence, e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. O que ele quer dizer aqui, né? E durante a conversa também vai ser mais ou menos nesse sentido, né? O que nós devemos nos ater? As coisas materiais me fazem ganhar o mundo. Mas a minha alma, o meu espírito, como é que está? As coisas materiais ficam aqui. O que eu levo para a espiritualidade? Nada de matéria. Nem esse corpo eu levo. Fica tudo aqui. Eu só levo as aquisições espirituais, as virtudes, os aprendizados, os conhecimentos, isso que eu levo. Então, nós devemos começar a mudar, evidentemente, meus irmãos, que o materialismo, nós precisamos da matéria para viver aqui na Terra. Nós precisamos da matéria para ter o conforto do nosso lar, a comida, tudo isso. Mas não deve ser a matéria o nosso pensamento maior. Não devemos nos escravizar pela matéria. Nosso pensamento maior tem que ser que nós somos espíritos eternos e estamos aqui para nos desenvolver espiritualmente. Mas vamos ver então, só foi um preâmbulo que cabe bem na leitura da noite de hoje. Então vamos ver o que nos diz aqui a lição da noite de hoje. A doutrina espírita tem na caridade sua agulha de marear. A doutrina espírita tem na caridade o seu direcionamento, a agulha de marear, a agulha da bússola. Seu direcionamento da doutrina espírita, tanto é que fora da caridade não há salvação, que a doutrina espírita nos ensina.
e na lei natural de causa e efeito, a compreensão da origem das mazelas humanas. Então, nós estamos vivendo aqui apenas o reflexo do que nós fizemos no passado. Evidentemente, estamos aprendendo, né? Esse é o nosso módulo, mas o reflexo do que nos acontece é apenas um reflexo desse nosso passado, da lei de causa e efeito. Então a gente vai muito sobre as mazelas do mundo, né? Mas nós participamos também dessas mazelas, com os nossos pensamentos, com nossas atitudes, nossas atividades, nós participamos também dela. Então, às vezes, daqui a gente pode perguntar, quem aqui pode apontar o dedo? Bem poucos. Bem pouco mesmo. Agora vamos falar sobre o ano novo, né? Representa o fechamento de um ciclo e para o Espiritismo não poderia ser diferente. É também a oportunidade de comemoração dos êxitos conquistados durante o percurso caminhado nesse ciclo que se finaliza. Isso nós podemos ver todo dia, né? Essa comemoração dos êxitos, todo dia. Vamos lembrar de Santo Agostinho. Né? Quando terminava o dia, ele verificava como é que foi o dia dele, que fez de certo, fez de errado, ele tentava corrigir. Nós podemos fazer isso todo dia, não precisamos esperar o final do ano. Podemos fazer todos os dias, porque aí nós começamos a ter o nosso direcionamento. Só que nós não podemos, vamos fazer a nossa análise, vamos. Mas eu fiz isso aqui para aquela pessoa, mas não vou lá pedir desculpa para ele, não. Se nós fizermos a análise e deixar o orgulho ainda latente em nossas vidas, não vai adiantar de nada. Então nós temos que ter a posição de fazer, se fizermos erro, ir lá pedir desculpa, pedir perdão, ou refazer o que fizemos de errado. Esse tem que ser o nosso caminho. As festividades do ano nos chamam ao balanço moral acerca da qualidade de nosso plantio durante o ano. Pode ser o ano, no dia, tá? Que você vai embora. Ao passo que nos destacam as expectativas possíveis resultando da nossa semeadura para a colheita no ano vindouro, momento em que nos perguntamos o que temos plantado. Então nós podemos, né? Nós podemos, durante a nossa caminhada, todos os dias, perguntar o que eu tenho plantado. O que tem sido o meu plantio? Como é que foi o meu dia? Foi em busca desenfreada das coisas materiais? Né? Ou foi um dia em que eu tentei botar em prática aquilo que Jesus veio nos ensinar? Tá? Aí, o que vai ser o meu amanhã antes de deitar? O que vai ser o meu amanhã? O que eu vou plantar amanhã para a minha colheita? Porque nós falamos ali atrás em causa e efeito. Eu planto, eu sou obrigado a colher. Então, o que eu estou plantando a cada dia? Não precisa ser a cada ano, a cada dia da nossa existência. Porque a gente sabe muito bem que dia após dia vai formar o ano. Né? Nós não podemos deixar só para 365 dias depois fazer essa meditação. Então, vamos fazer essa meditação a cada dia, a cada momento nosso. Vai perguntar para nós mesmo o que eu estou plantando, para que a gente possa, se tiver uma má plantação, estamos plantando sementes que não vão vingar, ou no lugar errado, nós possamos modificar essa plantação, para que a colheita seja boa. Jesus, enquanto esteve encarnado no nosso meio, nos exortou sobre a importância de uma nova consciência moral e reforma íntima. Todo o ensinamento de Jesus foi dentro de uma nova consciência moral e uma reforma íntima de cada um de nós. Ele nos trouxe no seu ensinamento como deveríamos viver para que pudéssemos alcançar a felicidade. E nós sabemos isso. Nós sabemos que o ensinamento do Cristo nos leva à felicidade. Mas ainda somos meio turrão nesse sentido. Né? Ainda não começamos a usar essa coisa boa para nós mesmos. E Jesus sempre nos exortou, né? A consciência moral e a reforma íntima. E aí ele contou a parábola
Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e esses, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, né? Foi Jesus que passou essa palavra. Aí nós já começamos a ver, começamos já a definir como é que está sendo o nosso plantio. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece a parábola do semeador e nos indica o caminho correto do nosso plantio no percorrer da existência. Como descrito nas lições de Jesus, aos que entendem os ensinamentos do Evangelho como letra morta. Então, vamos lá, as sementes, né? Há aquelas pessoas que entendem o Evangelho como letra morta. Simplesmente ele não acredita em nada, não acredita em Jesus, acha que Jesus apenas foi um revolucionário, né? Ele é cético sobre as coisas da espiritualidade, sobre as coisas da vida após a morte. Então, para eles, as palavras do Evangelho são apenas letra morta. E nós temos muita gente ainda, infelizmente, nesse sentido, das letras mortas. Outros recebem seus ensinamentos, mas não os utilizam para a sua depuração íntima e evolução moral. Aí já começamos a nos complicar. Aqueles que são céticos, um dia eles começarão a acreditar. Mas existem aqueles que já recebem os ensinamentos do Cristo, do Evangelho, como uma verdade, né? Mas simplesmente preferem as coisas materiais, simplesmente se esquecem, não são firmes nesse conhecimento, nessa ação. E isso nos será cobrado, porque nos diz a doutrina espírita que aquele que conhece tem muito mais responsabilidade de fazer a coisa certa. E todos nós conhecemos isso. Então a nossa responsabilidade é grande, e em virtude disso seremos cobrados. Então nós temos que começar a nos definir o que realmente nós queremos para nós. Queremos ser escravos da matéria? Não tem problema, ninguém vai dizer, cada um tem o seu livre-arbítrio, só que vai sofrer as consequências dessa escolha. Eu quero compreender Jesus e começar a segui-lo. Ótimo, faça. Não tentemos nós dar voos muito altos. Nós não estamos em condições ainda de abraçar todo esse ensinamento do Cristo e começar a utilizar em nós. Vamos paulatinamente nos modificando. Vamos fazer disso uma rotina. Então eu vou fazer de vez em quando, todo dia, e isso vai virar uma rotina na minha vida. Quando eu ver, eu já estou usando uma boa parte do Evangelho em mim mesmo. Mas para isso, depois nós vamos ver mais na frente, precisa uma coisa: boa vontade, perseverança, querer fazer, querer a felicidade. Até eu dizer aqui, querer a felicidade, mas quem não quer a felicidade? Eu acho que a grande maioria de nós não quer a felicidade, que sabe o caminho e não começa a sua transformação. Então nós temos que começar a olhar para dentro de nós mesmos. Vós sois luzes, deixe brilhar a tua luz. Cada um vai fazer a sua parte. E aos que de fato compreendem verdadeiramente os ensinamentos do grande mestre, eu os coloco em prática para consigo e com os seus,
Semente caída em boa terra produzem bons frutos. Aí vem as perguntas. Então tem aquele que realmente compreendeu e está tentando essa modificação, está tentando se modificar. Como eu disse, nós estamos morando no planeta de prova e expiação. Então, como nós estamos morando aqui, nós não somos grande coisa ainda em termos espirituais. Nós não temos condição ainda de ser mentores espirituais. Então vamos buscando o nosso desenvolvimento, a nossa elevação, devagar. Mas volto a repetir, com perseverança. Com perseverança, isso é muito importante. Claro que vai ali na frente ter revés. Claro que ali na frente vai ter incômodo. Mas não deixa esse revés, esse incômodo, te tirar do caminho. Se sair do caminho, volta para o caminho. Porque a felicidade está no cumprimento das leis divinas. Kardec perguntou aos espíritos quando nós seríamos felizes, quando nós cumpríssemos a lei divina. Então a felicidade está no cumprimento da lei divina. E Jesus trouxe uma síntese dessa lei divina para que nós pudéssemos ter como caminhar. Aí vem a pergunta novamente, que tipo de semeadura temos plantado e aspiramos plantar no ano que se anuncia? Que tipo de terreno temos buscado? Qual é o nosso arado? Aonde nós estamos aprendendo a esse caminho? Que tipo de terreno nós temos buscado? Onde nós temos trabalhado o nosso desenvolvimento espiritual? Evidentemente que aqui na Terra, é evidente que é no nosso local de trabalho, é no nosso lar, é na rua, no caminhar na rua. Esse é o nosso local de trabalho. Então agora nós temos que fazer o quê? Nós temos o local de trabalho, nós temos o arado, que é os ensinamentos que nós recebemos e que as igrejas, a casa espírita nos ensina. O que está faltando para nós? Escolher as sementes, para que a semeadura seja vigorosa. É isso que está precisando. Escolher a semente, escolher o que nós vamos fazer. Escolher que tipo de plantação nós queremos no futuro. Será que queremos joio ou queremos trigo? Isso é uma escolha nossa. Voltou. Também por meio de parábolas, Jesus também nos ensinou que a boa semeadura passa pela porta estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si, mesmo para vencer suas más tendências. Então, essa semeadura, esse nosso desenvolvimento, em função até de nós morarmos num planeta de prova e expiação, requer muita dificuldade para nós. Nós vamos ter que procurar a porta estreita, não a porta larga, que é a porta do materialismo, da sensualidade, não é essa, a porta estreita. Isso é uma busca de cada um de nós, como diz aqui, o homem quer grande esforço sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. O que é tendência, pessoal? Tendências, as nossas tendências, é o reflexo do nosso passado. Está dizendo que nós fomos no passado, as nossas tendências nos dizem. Então, se nós estamos aqui, viemos desse passado, nós estamos aqui para vencer essas tendências. Então, nós temos que vencer, para vencer as suas más tendências. Aí continua. E pouco a isso se resignam. E pouco fazem isso. Afinal, o verdadeiro espírito é reconhecido por sua transformação moral, por sua efetiva reforma íntima no esforço empregado para dominar as suas más tendências.
Se conhece. Até aqui vamos botar, né? Que ela fala verdadeiro, espírita. Essa frase nós podemos transformar ela. Nós podemos assim, ó. Afinal, o verdadeiro cristão é reconhecido por sua transformação moral e por sua efetiva reforma íntima no esforço empregado para dominar suas más tendências. Porque o cristão já conhece isso. E não é só a doutrina espírita que faz a verdade. Né? O Cristo trouxe essa verdade. Então, podemos englobar o cristão ali. Domar as nossas más tendências. A transmutação de solo árido pedregoso ou com espinho para o solo fértil, para o solo com boa safra, nos ensina Jesus, pela palavra, da porta estreita, que dependerá somente de cada criatura humana, individualmente, com a adoção de uma nova consciência, olha só. Então, dependerá somente da criatura humana individualmente. Nenhum de nós aqui é responsável pela evolução do outro. Podemos ajudar a evolução, podemos ensinar, né? Mas nós não somos responsáveis pela sua evolução. Então, nós individualmente somos responsáveis pela nossa evolução. Com a adoção de uma nova consciência resultante da sua efetiva reforma íntima, modificação íntima, com mudança de postura em busca de atitudes éticas e ação para a melhoria coletiva. Isso aqui é muito importante. Com a mudança de postura em busca de atitudes éticas e ação para a melhoria coletiva. Nossa atitude representa isso? Representa a melhoria da coletividade? Ou ainda, a mais das vezes, nós olhamos para o nosso próprio umbigo? Como é que nós, não é crítica a ninguém, né? Como é que nós agimos nas eleições? A eleição pressupõe se vai escolher pessoas para nos dirigir que serão boas e que vai proporcionar, né, essa melhora coletiva, não é verdade? É para isso que serve a eleição. Como é que nós agimos? A grande maioria de nós, não vamos generalizar. Vota no meu amigo lá. O seu Zezinho lá. Zezinho, mas não conheço o Zezinho. Mas vota que ele é meu amigo, gente boa. Eu vou lá pegar meu voto, seu Zezinho, nem sei quem é o seu Zezinho. O fulano de tal está brigando lá para que a nossa categoria tenha aumento de salário. Mas peraí. Essa pessoa vai legislar apenas para a categoria ou para a coletividade? Eu vou lá e o seu Antônio das Contas lá. Isso em todos os níveis de eleição. Se eu perguntar aqui, para cada um de vocês, quem nós votamos, que eu para mim estou nessa, quem nós votamos para deputado federal na última eleição, bem poucas pessoas vão se lembrar. Por quê? Por que poucas pessoas se lembram? Porque não fez uma busca efetiva de quem era o candidato. E hoje, antigamente nós não tínhamos como saber quem era o candidato. O candidato, no caso estadual, né? Morava lá em Chapecó. O seu Antônio, não sei, como é que eu vou saber quem é o seu Antônio? Mas disseram para mim que é gente boa. Mas hoje, com essa tecnologia que nós temos, nós conseguimos tudo o que nós queremos sobre o candidato. E continuamos votando no candidato. Então, uma reforma, uma atitude ética e ação para a melhoria coletiva. Nós temos que sempre pensar não em nós. Não em nós. Porque isso é egoísmo da nossa parte. Nós temos que pensar na melhoria da coletividade, pessoal. Mas nós ainda achamos que devemos levar vantagem. Né? E eu vou falar aqui, muita gente não vai saber o que é, né? Mas os mais antigos vão saber. A lei de Gerson, né? Levava vantagem.
É isso que nós devemos começar a mudar. Com mudança de postura em busca da prática da prece, né? Da melhoria coletiva, prática da prece, evangelho culto, evangelho no lar, desapego da materialidade, da vaidade excessiva, o orgulho. O orgulho é um problema na nossa vida. Mudança de paradigmas para a adoção efetiva da moral cristã. Ou, como nas palavras do mestre, Jesus para Nicodemo, nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É mudar as nossas atitudes, deixar o homem velho para trás e encampar em nós um homem novo, sem os preconceitos, sem os atavismos, simplesmente querendo, sim, nos modificar. A gente vai ver, não sei se todos já viram, né? Mas primeiro, eu acho que a maioria já viu, o filme está passando ali, é claro que é uma síntese do livro, Os Mensageiros. Ela está vendo. Quem usou mal o seu tempo aqui na Terra, a gente viu, estão mostrando para nós o que acontece. E não é fantasia, que não é fantasia, o local, o espaço que ele não tem como fazer. Mas aquele sofrimento moral ali vai acontecer com quem faz mau uso do tempo que está aqui na Terra. É a escolha nossa. A passagem do ano novo, do dia novo, aí, né, nos convida ao despertar para a luz divina que reverbera no espírito de cada criatura. Aquilo que eu disse, sois luzes, né? A luz divina da semeadura das sementes imperecíveis do amor, da caridade e da justiça nos corações de toda a humanidade. Então, que a cada dia, né, esse despertar se faça em nós. Cada dia. Ao levantar, vamos hoje tentar fazer diferente do que eu fiz ontem. Se eu fiz alguma coisa errada, fazer diferente do que eu fiz ontem. Né? Modificar meu pensamento, modificar minhas atitudes. Olhar o outro como irmão verdadeiro, não como um adversário. É como diz a doutrina, eu não tenho que vencer vocês, eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu sou meu próprio adversário. Eu tenho que me vencer. Assim nos ensina Cerqueira, filho. Cada um de nós, especialmente a nós espíritas, então ele está falando aqui para nós espíritas, para fazermos jus ao título de cristãos redivivos, que nós que já aceitamos a condição de aprendizes de Jesus, que sabemos que Ele é o governador do nosso planeta, auxiliarmos o Mestre como aprendizes do amor, da mansidão e humildade. Ele veio nos ensinar. Passou-se 2000 anos. Nós já decoremos o seu ensinamento. O que está faltando agora? Pegar o arado, arar a terra e fazer a semeadura. Porque nós já conhecemos os seus. Realizando os exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte, né? Realizando os exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor. Nós estamos nessa regeneração. E nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós. Ah, mas eu sou tão pequeno, tudo que eu faço é tão... Não importa. É o que pode fazer. Né? A questão da andorinha, quando está o fogo na floresta, né? Ela vinha em lado contrário, os outros pássaros iam fugindo do fogo, e ela vinha para cima do fogo. Aí os pássaros perguntaram para ela, mas o que está fazendo? Para lá tem um incêndio, o que está fazendo? Não, eu fui no rio, enchi meu bico de água e estou levando lá para apagar o incêndio. E de riram dela. Ela disse, não, eu estou fazendo a minha parte, é o que eu posso fazer. Então, todo o trabalho no bem é válido. Pequenininho, grande, é válido.
Nós temos que cada um fazer a nossa parte. Não podemos esperar que os outros façam a parte dele para depois eu fazer a minha. Tem uma regra, entre aspas, né? Porque não é uma regra, em alguns setores da nossa economia, principalmente o trabalhador autônomo. Aí eu cobro pouco, porque se eu não fizer, o outro vai fazer. Se eu não fazer aquilo que me pede, está errado, mas eu sei que está errado. Se eu não fizer, o outro vai fazer. O outro que faça. Eu não posso conviver com o erro. Não posso. Eu tenho que dizer sim, eu tenho que pensar comigo. Eu sou seguidor do Cristo. O erro não cabe mais em nossa vida. Isso é para todos nós. Todos nós devemos ter isso em nossa mente. E com certeza absoluta, quando deixarmos de conviver com o erro, seremos muito mais felizes. Como diziam antigamente, eu vou botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então nós não podemos conviver com o erro. Nós temos que começar a mudar. Na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor, semeadores do bem. Kardec nos disse: o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Então, quando nós compreendemos essa solidariedade, a caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade para nós. Não porque Jesus nos ensinou mais. Claro, no começo foi porque Jesus nos ensinou. Mas porque essa fraternidade, essa caridade adentrou em mim, automatizei em mim ela, e simplesmente eu faço. É isso que nós devemos fazer. Hoje nós fizemos porque Jesus nos ensinou. Hoje nós fizemos ainda isso. Mas se nós começarmos a praticar isso, porque Jesus nos ensinou, isso vai virar uma rotina e vai ficar automatizado em nós. Nós vamos começar a fazer sem nos aperceber. O destino final da moral de Jesus é a conquista do reino de Deus. O da moral espírita é reforma íntima, viu? Ele está falando muito dessa reforma íntima, que é necessária em nós. Nos reformar intimamente. Que levará todos nós, enquanto espíritos eternos e perfectíveis, à depuração integral de nossas falhas e faltas, elevando-nos à classe de espíritos puros. Afinal, o lugar no mundo espiritual não deriva de um privilégio ou de uma outorga, de um direito, mas da evolução espiritual de cada um. Então, a reforma ainda levar a perfeição relativa. Fomos criados para a felicidade. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples, ignorante e com destino à perfeição relativa. Todos nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos lá. Então nós temos que depurar, depurar nossas falhas, nossas faltas, nossas falhas, nos elevando a cada dia, a cada momento. Mas se a gente for ver, muita gente vê muito essa lamúria, vamos assim dizer. Mas o mundo de hoje é tão difícil, o mundo de antigamente parecia que era melhor. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim. Nós crescemos já bastante espiritualmente. Hoje nós temos a internet, que nos traz a notícia ao vivo. Acontece lá, vamos estar lá no Japão, nós ligando aqui, nós já sabemos da notícia. Os desastres que acontecem hoje aconteciam antigamente também. Só que levava anos para a gente conhecer isso, ou não conhecíamos. Então nós achávamos que era melhor. Mas hoje nós estamos melhor espiritualmente. Mas nós temos que acelerar o nosso passo. Olha, em termos intelectuais, como nós crescemos. E isso há pouco tempo. Como nós crescemos intelectualmente. Então, a asa da intelectualidade, a asa do conhecimento, nós já temos.
Está faltando o que para nós voar? A asa, a moral. A asa do amor. A asa do bem-fazer. Né? Porque aí nós vamos conseguir planar. Enquanto tivermos só a asa intelectual, nós não saímos do chão. Então é isso que nós temos que buscar. Vamos dizer aqui no final, né? Afinal, o lugar no mundo espiritual não deriva de um privilégio ou de uma outorga de um direito, mas da evolução espiritual de cada um. Nós podemos ser grandes na Terra e ser grandes na espiritualidade. Não podemos ser grandes na Terra e sermos pequenininhos na espiritualidade. Então não é um direito adquirido. É uma busca constante da nossa modificação. Por fim, Emmanuel, né? Emmanuel nos fala, né? Que o ano novo seja para todos a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Né? Então, vou botar aqui, tocar o ano novo, né? Que o dia novo seja para todos a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Com arestas aparadas e reafirmando o compromisso de cada um em seguir pela porta estreita da senda do bem, com renovada fé no porvir e certeza na infinita justiça e bondade do Criador. Que a luz divina resplandeça em todos nós neste dia que se anuncia, nesse ano novo que se anuncia. Dia novo, ano novo, é também a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, nós temos todos os dias oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Aí a gente pergunta, o que eu estou fazendo no meu dia? O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Aquilo que eu disse, nós já crescemos espiritualmente, esse tempo nós estamos aqui, né? E cada vez mais, né, esses horizontes vão ficar muito mais claros, mais extensos para a nossa ascensão. O tempo, não. Lembra-te de que o ano em retorno é um novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Vamos ver que velhas promessas que Emmanuel diz, né? Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás a caminho. Porque depois a coisa fica muito mais complicada. Então, quando nós estamos aqui, ó, no tete-a-tete, vamos reconciliar-nos. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Perdão. Maior ensinamento do Cristo. Perdão. Que às vezes para nós é tão difícil. Nós substituímos o perdão pelo orgulho. Então o orgulho não deixa nós perdoar. Se descansasse em demasia, se esquecesse aquilo que Jesus nos ensinou, volve ao orar de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Olha só, a tristeza te requisita. Qual é o final de muita tristeza? A doença do século, que é a guerra? Exatamente. Se eu começo a alimentar a minha tristeza, eu vou ter uma depressão. Antes que ela comece, ou se ela começou, antes que ela evolua, saia para a vida.
Saia para a vida, tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar, tanta gente para conversar. Sai para a vida, não deixa a tristeza tomar corpo em ti. Porque o início da tristeza, muito provavelmente, é a presença de um irmãozinho que está ali. Mas como eu deixo a minha tristeza se avolumar, outros irmãos irão se aproximando de mim. Né? Então, para que isso? Se eu já sei o remédio, se a doutrina espírita nos mostrou, nos dá o remédio, por que botar o remédio no bolso e não tomar? Você vê, ano novo, dia novo. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entendem até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Eu já disse aqui uma vez, né, que Jesus não nos perdoou, né, porque ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Ele, na realidade, não nos perdoou. Porque ele nos conhecia, que nós éramos muito mais ignorantes do que malvados. É que está dizendo aqui. Nós já temos esse conhecimento espírita, nós não podemos deixar com que o malvado nos faça mal. Nós temos que compreender que naquele momento, aquele irmão que quer nos fazer aquele mal é um doente que precisa de remédio. Uma vez eu já disse isso, de volta a repetir, deveria ser assim, não é? Eu compreendo que não é. Mas o espírita não devia perdoar jamais. Porque não deveria se sentir ofendido. É difícil? É difícil. Mas é isso. Então nós ainda temos que perdoar porque nós nos sentimos ofendidos. Né? Jesus é o exemplo. Não se sentiu ofendido. Não maldigas nem condenes. Com a mesma regra, com a mesma régua que nós condenemos o outro, nós seremos condenados. Olha a lição, a parábola da mulher adulta. Todos queriam condená-la, mas quando Jesus mostrou a régua para eles, vamos dizer assim, todos eles se retiraram. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Auxilia aquele irmão que passa ao teu lado. Às vezes o irmão só quer um bom dia, ou só quer um sorriso. Só isso que ele quer. E nós negamos até isso mais das vezes. Se por acaso você dizer bom dia, boa tarde para a pessoa não responder, pega a mão da companheira ou da pessoa que está aí, dá bom dia para ela, pronto. Ou dá bom dia para si mesmo. Se a pessoa está assim, dá um bom dia. Primeiro, nós estamos passando para essa pessoa que está com algum problema, boas vibrações. Não cultiva, cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominado pelo fio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo. Porque seu dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Jesus sempre estará conosco. Todos conhecem a história, né, dos passos na areia? É uma realidade aquilo ali. Mas Jesus, eu olhei para trás, só tinha um passo. Quando eu mais precisei de ti, só tinha um passo na areia. Sim, meu filho, é porque eu te carreguei no colo. Jesus está a nos carregar. Só que na lei divina, na justiça divina, cada um de nós temos nosso livre-arbítrio e nós temos que fazer por nós nos melhorar. Cabe a cada um de nós.
mas com certeza absoluta, nosso anjo de guarda, a espiritualidade maior, Jesus, está sempre junto de nós. Que possamos fazer desse ano, né? Se nós não fizemos ainda um propósito da nossa evangelização, o resto do ano, façamos agora. Propósito dessa evangelização. Se eu não compreendo muito bem a doutrina espírita, participar dos estudos para compreender um pouco mais, para poder usar, não para os outros, mas para mim mesmo. Na busca da minha orientação para a elevação. Se agirmos dessa forma, com certeza teremos um ano feliz. Obrigado a vocês.